Fala, Nação Santista, tudo bem com vocês? Hoje queria abordar com vocês um tema mais associado a um pouco da gestão e ao espírito de reconstrução que a gente teve ali no final de 2023, no ano de 2024, como isso foi se perdendo e também algumas ideias para a torcida santista, para o associado santista que não mora na Baixada. Antes, vou contar uma rápida historinha também, como eu costumo fazer aqui no canal. Eu sou de Ribeirão Preto, sou associado do Santos há 4 anos, mais ou menos. Me associei ali quando a gente estava disputando a final da Libertadores contra o Palmeiras. Estava feliz da vida, né? Nossa, foram jogos excelentes ali. Antes contra o Boca Juniors, estava super satisfeito e empolgado, saudades desse tempo. No final acabou não dando certo, mas enfim, foi quando eu me associei. Desde que eu me mudei para Ribeirão Preto, isso em 2010, eu sempre tive uma carência muito grande de contato com o Santos Futebol Clube, com a instituição Santos Futebol Clube. Antes eu morava em São Paulo, mas era menor de idade, então com certa raridade eu conseguia descer para a Baixada para assistir os jogos do Santos. Apesar de ser perto, eu dependia do meu pai, como eu já falei, é São Paulino, minha mãe é corintiana, então não era tão frequente a gente conseguir assistir jogos na Vila Belmiro. Mas sempre achei a atmosfera, e quando eu descia para a Baixada era sensacional. Eu sou apaixonado pela cidade de Santos. Não sei se todo mundo que está me assistindo aqui já teve a oportunidade de descer para a Baixada para assistir um jogo do Santos na Vila, mas é uma experiência desde que você entra na Imigrantes, né? Até você chegar ali em Santos de fato, ver aquele monumento, depois você passa pela avenida ali, já vê o CT do lado, parece que a cidade respira o clube. Quando você vai em um barzinho, você escuta a galera falando sobre o Santos, você anda no calçadão, você visualiza ali o pessoal com a camisa do Santos. O santista sempre tem a dificuldade de encontrar os seus pares, né, os seus, enfim, outros colegas santistas para compartilhar ideias, falar sobre o Santos. E em Santos, basicamente, a cidade respira o clube. Então é muito legal para quem sempre teve a experiência de crescer sendo o único santista da sala, o único santista da roda de amigos. Em Santos é quase como se todo mundo fosse santista. Isso é muito massa, sou apaixonado por Santos. Mas enfim, o que eu quero abordar aqui, vou começar falando um pouco sobre o nosso espírito de reconstrução, como isso foi se perdendo e algumas ideias para a gente potencializar o nosso programa de sócios e também o contato da torcida que não é da Baixada Santista com o clube. Eu, lá em 2023, nosso ano do fatídico rebaixamento, fiz uma loucurinha, né, de assistir o jogo do Santos contra o Vasco. Saí do trabalho na sexta-feira, já montei no busão para assistir o treino aberto do Santos no sábado. Foi uma experiência fantástica, descer para a Baixada, assistir o treino aberto. A torcida estava fazendo corredor de fogo atrás de corredor de fogo, não sei se vocês se lembram. Nas redes sociais todo mundo mobilizado, falando assim, o clube não vai cair, a gente que vai sustentar, vai matar essa no peito e vai fazer com que o clube permaneça na Série A. Esse espírito contagiou toda a torcida do Santos, estava todo mundo junto nesse objetivo. Então, treino aberto foi fantástico. No domingo eu fui assistir o jogo, tava uma chuva, participei do corredor de fogo, chorei na recepção do ônibus, enfim, coisas do coração, né? E aí no domingo a gente teve o jogo contra o Vasco, uma atmosfera fantástica na Vila Belmiro. Quando a gente fez 4-1 no Vasco, eu saí completamente rouco, fiquei uns 4 dias sem voz, fiquei ali na torcida jovem, consegui, na verdade cantei o jogo inteiro. Foi, cara, realmente incrível. Naquele jogo achei que a gente não seria rebaixado. Enfim, aconteceu o pior, mas depois a gente começou e a gente continuou ali depois da saída de Andrés Rueda com esse objetivo, né, essa missão. Falando, não, cara, a gente vai levar o Santos no peito, a gente vai ser parte da reconstrução, e essa energia contagiou toda a torcida santista. A gente ainda continuava nesse fluxo, né? Então o Santos estreia no Paulista aqui em Ribeirão Preto contra o Botafogo e tem aquele gol fantástico do Otero. Depois revisitem essa transmissão, vocês vão visualizar o grito bizarro que a torcida do Santos deu no gol de Otero.
Realmente foi uma catarse coletiva ali, em que todo mundo se abraçou, gritou, e o espírito era, ainda, cara, vamos carregar o Santos no peito e a gente vai levar o Santos para onde ele nunca deveria ter saído. Depois, ainda fui para o jogo da semifinal contra o Red Bull Bragantino, na Arena Corinthians. Outra experiência fantástica. Esse dia eu trabalhei de São Paulo, como eu falei, sou de Ribeirão. E aí, cara, desde o metrô, indo para Itaquera, a atmosfera ao redor do estádio, aquela arena, não sei como é em jogo do Corinthians, nunca fui, mas pulsava, cara. E a atmosfera da torcida do Santos, a energia, estava surreal, desde o metrô até chegar na arena. E a torcida não deixou de cantar um minuto, eu fiquei ali num canto, eu não via ninguém sentado, o que é algo incomum na torcida do Santos, né? Algumas vezes em que eu fui pra Vila Belmiro, eu ficava algumas vezes eu fiquei na cativa também, nunca mais, né? Agora eu só fico na arquibancada. A torcida ficava, senta, abaixa, isso lá em 2008, 2009. E eu ficava puto da vida com isso, que fala, cara, o estádio é lugar pra você cantar, pra você apoiar o time, perder a voz 90 minutos. Enfim, e isso sempre me incomodou na torcida do Santos, mas a energia naquele dia do Santos Red Bull foi surreal, cara, surreal. A torcida não parou um minuto, a atmosfera, a arena pulsava quando a gente entoava o hino oficial do Santos, né, do Nascer, Viver e no Santos Morrer. Você sentia a voz ali indo e voltando, um calor assim da massa pra você, sabe? E isso amplificava mais ainda, a torcida ficava mais empolgada. Ok, depois a gente perdeu a final pro Palmeiras, e a gente achou que o ano de 2024 continuaria assim. Eu achava, falava, cara, a torcida tá muito junto com o clube, a gente vai carregar esse time nas costas e a gente vai fazer o Santos ser grande de novo, né? A gente nunca deixou de ser grande, mas digo, voltar a brigar, voltar a ser relevante no cenário nacional. Com uma série de decisões equivocadas, um elenco mediano e um futebol abaixo da crítica, né, que não encanta, não motivou a torcida, a gente foi perdendo, não sei se vocês perceberam isso, mas a gente foi perdendo um pouco dessa motivação, dessa garra ao longo do ano de 2024, né? Se em 2023 a gente fazia corredor de fogo atrás de corredor de fogo, era o ser Santos pelo ser Santos, a gente olhava para o campo, não compactuava com as pessoas que estavam ali, mas era pela camisa, 100% pela camisa. Enfim, e no ano de 2024 a gente foi passo a passo perdendo isso. Não culpo a torcida do Santos, inclusive eu mesmo também dei uma baixada de bola. Falei, puta, cara, você ia lá e aquele futebolzinho mequetrefe, né, ganhava de 1-0 do Paysandu, sei lá, e você fala, puta, velho. Aí a gente percebeu mais ou menos ali no meio do ano, falar, cara, essa Série B vai demorar. E a gente foi perdendo isso, e agora chega no final do ano, a gente só vê nas redes sociais críticas atrás de críticas da gestão santista, pé da vida com a diretoria, pé da vida com o clube, e a gente viu que o hashtag pela reconstrução, né, que foi muito falado ali no início de gestão de Marcelo Teixeira, caiu por terra, né? Não teve nada de reconstrução, inclusive a gente está em um caminho ali rumo ao precipício, infelizmente. Então a gente deixou de aproveitar uma janela muito importante para a reconstrução do clube, de unir torcida e diretoria para de fato pavimentarem essa volta à elite em grande estilo. Eu lembro que no jogo do Santos contra o Red Bull, graças a Deus eu era associado, consegui cadastrar, comprar o meu ingresso, mas em jogos de 2023, boa parte dos associados já nem conseguiam comprar ingresso, porque na Vila Belmiro esgotava todo o jogo, porque a torcida estava muito junto com o clube, né, como eu falei. Então, abria para comprar ingresso, esgotava, abria e esgotava, abria e esgotava. E eu sou sócio prata, eu não conseguia comprar nenhum. Na arena, com esse medo, a gente teve um boom de associações ali, o Santista, todo mundo querendo ir nesse jogo. A gente chegou a bater mais de, se não me engano, 50 mil sócios à época, fila, sistema travando, uma coisa de louco. E depois isso foi, como eu falei, arrefecendo. Qual que é o ponto que eu quero trabalhar com vocês? Nesse momento, a torcida estava muito junto com o clube, estava carente, e a gente
não entregou, enquanto gestão também, uma experiência capaz de fidelizar esse torcedor. Eu lembro que a experiência de compra de ingressos era muito ruim, acho que ainda continua muito ruim. Boa parte dos associados ali daquela época, eu acredito que... eu me sinto praticamente doando dinheiro para o Santos, tá? Sendo bem sincero, acho que não tem praticamente benefício nenhum para quem mora fora da Baixada Santista, que consegue ir em jogos e a prioridade de compra, que é basicamente a única coisa que importa ali, faz sentido, né? Para quem é de fora da Baixada, em quantos jogos eu consigo ir saindo de Ribeirão, né? Que a gente tá a tipo 6 horas da praia, né? Da cidade de Santos. Então, imagina quem é de outros estados e por aí vai. E aí a experiência de compra de ingresso ruim, site que trava, o portal de sócio não tem nada de relevante. Eu tentei resgatar algumas recompensas algumas vezes e você entra lá, nova recompensa disponível, você entra lá, já está indisponível, trava, enfim. Mas nem era sobre isso que eu queria falar. Eu queria trazer algumas ideias de como a gente poderia aprimorar a experiência do sócio e da torcida fora da Baixada Santista. Aqui, nos jogos em que o Santos fez em Ribeirão, por exemplo, a torcida lotou a área destinada aos visitantes. Só que a gente não teve contato nenhum com o Santos, além de torcer ali pelo clube em campo. O que eu quero dizer? A gente perde a oportunidade de fidelizar essa torcida e trazer mais associados em momentos em que a gente está ali na euforia de assistir o clube jogar. Não é sempre que a gente tem oportunidade. Isso eu imagino que seja em Novo Horizonte, isso eu imagino que seja em Araraquara, isso eu imagino que seja quando o Santos vai para Londrina, quando o Santos vai para, pro Rio de Janeiro, para qualquer outro canto. O Santos tem torcida no Brasil inteiro. E quando o clube vai para esses lugares, basicamente a única experiência que a gente tem é campo. E muitas das vezes desagradável, mas tudo bem, a gente não compra os 3 pontos quando a gente está comprando ingresso, né? Mas o Santos precisa repensar essa experiência da torcida e aproveitar esses momentos para fidelizar, associar mais pessoas, né, e vender produtos. Então, o que eu pensei? Primeiramente, fiz aqui, tô na minha colinha, eu lembro que no passado a gente tinha um programa de embaixadas muito forte, já falei em outro vídeo aqui. Então eram locais fora da Baixada, em que o Santos, de certa forma, fomentava, principalmente na gestão do Luiz Álvaro, locais para que o santista pudesse se encontrar com outros santistas, com os seus pares, assistir os jogos do Santos, ter um espaço que respira Santos para que a gente conseguisse ter uma experiência mais legal assistindo o jogo, né? Não só, assistir em casa, enfim. Então, isso é algo que eu gostaria muito de que voltasse. Uma sugestão que eu trago aqui é que, por que não, a gente não abre um cadastro de bares santistas por parte da diretoria. Esses bares se cadastram como pontos para que a torcida se encontre. E aí, a própria diretoria poderia enviar itens de merchandising, algo como, a Brahma faz com bares, né? A Heineken faz com bares, para que o dia do jogo nesses locais seja uma experiência e, eventualmente, a gente consiga até vender produtos. Então, vou imaginar um jogo aqui, Santos e Botafogo, no caso seria aqui, mas vamos imaginar, o Santos está jogando contra o Flamengo e eu vou para um bar ali específico da Embaixada do Santos, que foi cadastrado, que foi aprovado, homologado ali pelo clube. De repente, parte das receitas daquele dia poderiam ser destinadas ao clube, eu vou vender produtos, chaveiro, boné, camiseta, ter uma linha, aí a gente pode falar em outro vídeo, uma linha mais acessível de itens do clube ali, oficiais, para que a torcida consiga comprar. No primeiro vídeo eu estava usando uma camisa do Santos que eu peguei numa mega promoção, acho que paguei R$20, num passado em que queriam vender essa camisa em massa, mas era uma camisa oficial. Isso que é legal, porque você compra e você sabe que está ajudando o clube, né? Um item licenciado. Enfim, então a gente poderia promover esses espaços, talvez inicialmente no interior de São Paulo, depois expandindo para outros locais do Brasil, para que o clube aumente o contato com a sua torcida e também ganhe dinheiro com isso. Cara, a gente é tão carente que, para você ter uma ideia, quando chegou a minha cartinha do Santos com o cartão de associado, eu guardei essa cartinha ali, com ali, Rua Princesa Isabel, sem número. Eu falei assim, cara, essa carta saiu da Vila Belmiro, porra, que massa, olha só como a gente é carente, né? Ou sou só eu, no caso, né? Enfim,
E aí, no Santos e Vasco também, pra vocês terem uma ideia, eu acreditei numa, entre aspas, aí, né, superstição, que aquele dia choveu muito na Vila Belmiro. Eu fui com a camisa 10 do Pelé, aquela polo, e aí eu me comprometi a não lavar aquela camisa e assistir todos os jogos, porque ela estava com a água sagrada do Santos até o final do Campeonato Brasileiro. Isso começou a dar certo, né, depois daquele jogo, enfim, falou assim, cara, essa camisa aqui tá abençoada realmente, mas depois no final das contas não deu certo. Mas enfim, onde eu quero chegar? Eu acho que a gente precisa promover esses espaços para que a torcida se relacione mais com o Santos, tenha um contato com o Santos oficial, instituição. Uma outra ideia também que eu trouxe aqui é, por que não o clube, em conjunto com seus patrocinadores, não compra e, sei lá, financia um ônibus, uma van, sei lá, uma Kombi poderia ser, em patrocínio com Codilar e etc e tal, e leva para esses jogos em que o Santos estiver como visitante, com algumas taças, eventualmente alguns ídolos, talvez pode ser réplica, velho, faz uma réplica da Taça da Libertadores, leva isso para os jogos como visitante e deixa a torcida ir lá, tirar foto, pega o e-mail, o telefone dessas pessoas, constrói uma lista para depois você continuar o relacionamento com elas, para que elas ou se associem ou comprem produtos oficiais. Então, o quanto o Santos tem mapeado a sua torcida, que são mais de 8 milhões de pessoas, tá aí um ótimo ponto para que você consiga se relacionar com elas. Leva ali uma experiência free e a gente não precisa elitizar, falar, não, só sócio pode fazer isso. Cara, coloca todo mundo ali, um pai levando seu filho, levando a sua filha, tira uma foto com a Libertadores, tira uma foto ali, putz, sei lá, com o Zé Love, que mora aqui no interior de São Paulo, né, enfim, poderia chamar ele para participar dessa experiência, mapeia, anota, constrói um mailing dessas pessoas para depois buscar fazer com que elas se tornem associadas ou que consumam mais produtos oficiais. Então, aí, só de você ter esse contato com o clube, é o Santos ali, não é o Santos, por exemplo, aqui no Botafogo, no estádio, a área de visitante é uma experiência horrorosa. Chega uma portinhola lá, o clube, o estádio para a área de visitante sem estrutura nenhuma, aí você chega, já vê um futebol ruim, mas esse pre-match, né, o pré-partida poderia ser muito melhor, e o clube poderia obter muitas receitas com venda de produtos, mas também de mapeamento e depois conversão dessa base em associados. Então, aí, só nisso, imagina quantos jogos como visitante, principalmente no Paulista, a gente teria para fazer esse trabalho em massa de associação no clube de venda de produtos oficiais. Vamos imaginar que, sei lá, cada jogo como visitante, o Santos tenha 4 mil visitantes. Se 1.000 pessoas ali tiverem uma experiência de consumo e tal, de cadastro, a gente hoje tem cerca de 46 mil sócios, se eu não me engano. A gente poderia trazer uma meta ali de, cara, por que não talvez dobrar isso em 3 anos, até o final da gestão do Marcelo Teixeira, em 2 anos, enfim, fazendo isso de forma consistente, seja nas embaixadas, fomentando esses pontos de contato com o clube, cadastrando a sua torcida, vendendo produtos, seja nessa experiência do clube com a Combosa ali como visitante, para ter esse espaço de carinho, né? O clube não pode ficar limitado somente à Baixada Santista, gente. O clube precisa expandir a sua marca e dar um pouco de carinho para essa torcida que tem sofrido tanto e que é tão carente. Quem mora no interior não recebe praticamente nada, sabe? O meu pai era sócio do São Paulo no passado, e o programa de sócio-torcedor deles era incrível. Eles recebiam um DVD de final de ano com os bastidores das principais conquistas, eles tinham uma camisa de associado que eles ganhavam também ali, uma por ano, né? Uma camisa bem simples, tipo assim, putz, eles deviam gastar quanto fazer aquilo, sabe? Tipo, sei lá, 20 conto. E aí eles davam ali por ano para os planos mais premium, né? Não precisa ser a camisa de jogo, que é hoje uma fortuna, mas sim uma camisa só para associado ali, escrito sócio torcedor, sabe? Você não precisa afagar a sua torcida um pouco, que vem sofrendo tanto e que praticamente não recebe nada em troca, mesmo sendo associado. Então, eu acredito que essas iniciativas que eu trouxe aqui no vídeo poderiam ter sido feitas. A gente perdeu uma grande janela de oportunidade, porque quando a torcida estava ali, cara, querendo carregar o clube nas costas e não, nós vamos fazer pela camisa, nós vamos colocar o Santos de volta no lugar onde nunca deveria ter saído, a gente fez muito pouco e hoje a torcida está muito mais pé da vida com tudo que está acontecendo do que como estava no ano passado.
Eu lembro que no ano passado a gente estava muito triste, a gente reformulou a aura para esse ano, né, no início do ano e tal, e hoje eu enxergo a torcida tão triste como estava em 2023. Eu não enxergo ninguém mega empolgado por voltar a disputar a Série A, mas sim com muito medo da gente cair de novo. Então, eu acho que a gente precisa aproveitar esses momentos e voltar a fazer carinho, a trazer um pouco de contato com o clube, com a sua torcida que ama tanto, carrega o clube nas costas. Se não fosse por nós, a gente nem existiria mais, porque a massa santista que sustentou tantas e tantas e tantas gestões consecutivas horrorosas, né? Baixíssima responsabilidade financeira, baixíssima responsabilidade afetiva com a sua torcida. Se não fosse por nós, o clube não estaria de pé ainda. Então acho que é o mínimo pensar nesse tipo de iniciativa para trazer a torcida mais para perto e também ganhar dinheiro. A gente está falando de receita aqui, não é um favor. É observar isso com um olhar estratégico. Beleza? Então aqui são algumas ideias, pretendo trabalhar mais sobre isso em outros vídeos. Curta se você compactua com alguma dessas ideias, compartilhe também com seus amigos para que essa mensagem chegue para cada vez mais e mais pessoas e quem sabe para a diretoria, né? E que a gente comece a olhar de fato com mais carinho e repensar o contato do Santos com o seu torcedor que ama tanto essa instituição. Beleza? Um abraço e até a próxima.